Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nas lesões mais comuns da natação. Vamos explorar o porquê delas acontecerem, quais são os sinais e, o mais importante de tudo, como é que se pode evitar esses problemas. A natação tem essa fama, né, de ser o exercício perfeito. E não é para menos. Baixo impacto, trabalha o corpo inteiro, é um treino fantástico. Mas olha só que curioso, existe um paradoxo aí. A mesmíssima coisa que torna um esporte tão bom, que é a sua natureza repetitiva, também esconde um perigo: o risco de lesões sérias por excesso de uso. Então, vamos começar a nossa jornada pelo corpo de cima para baixo. E a nossa primeira parada é, claro, na área mais afetada de todas, o ombro sobrecarregado, mais conhecido no mundo da natação como ombro de nadador. E para ter uma ideia do tamanho do problema, basta olhar para esse número: 50%. Metade de todas as lesões na natação acontecem no ombro. É um dado impressionante que já mostra por que essa área precisa de atenção total. Tá, mas qual é a causa disso? Basicamente, é aquele movimento constante, repetitivo, com o braço acima da cabeça, principalmente nos nados crawl e borboleta. Essa repetição sem fim leva a uma sobrecarga que acaba inflamando o manguito rotador, a bursa, o tendão do bíceps. É um ciclo vicioso de estresse na articulação. E essa lesão não surge do nada, da noite para o dia. Existe uma progressão, como a gente vê aqui. Começa com o grau 1, que é uma inflamação leve. Se isso for ignorado, a coisa evolui. Chega no grau 2, já com tendinite ou bursite. E no pior dos cenários, o grau 3, pode rolar uma ruptura parcial ou até total, que aí muitas vezes só se resolve com cirurgia. Aqui tem um ponto que é fundamental entender: a diferença entre sinais e sintomas. Parece a mesma coisa, mas não é. Sinais são objetivos, são coisas que dá para observar. Um inchaço, por exemplo, uma sensibilidade quando se aperta o local, até uns estalos que um ombro faz. Já os sintomas são subjetivos, é o que a pessoa sente. Uma dor, uma fraqueza, uma mudança na postura. Os dois são alertas muito importantes do corpo. A boa notícia é que dá para prevenir. E muito bem. Aqui a gente tem um plano de ação bem claro, com 5 pilares. Tudo, absolutamente tudo, começa com a técnica correta. Depois, fortalecer o manguito rotador é essencial. Fazer um bom aquecimento, melhorar a flexibilidade e, por último, uma coisa que muita gente esquece: priorizar o descanso e a recuperação. O corpo precisa desse tempo. Bom, saindo do ombro e descendo um pouco, a gente chega no joelho. E aqui a gente encontra uma lesão que está super ligada a um estilo de nado bem específico, o nado de peito. A causa principal é exatamente essa: o movimento de chicote da pernada de peito. A biomecânica desse chute, sabe? Com abdução e rotação externa da perna, coloca um estresse muito particular na parte de dentro do joelho. É uma área que simplesmente não foi feita para aguentar esse tipo de força repetidas vezes. E aqui dá para ver em detalhe como essa lesão acontece. Esse movimento da perna coloca o que os especialistas chamam de estresse em valgo na articulação. Com a repetição, isso vai criando microtraumas, um pouquinho a cada dia, que afetam estruturas importantes como o ligamento colateral medial. O resultado pode levar a tendinopatias ou até irritação no menisco. O sintoma mais clássico que quase todo mundo que tem esse problema relata é esse aqui: uma dor aguda na parte de dentro do joelho a cada pernada. Mas não para por aí não. Outros sinais podem aparecer, como rigidez na articulação, inchaço e até uma sensação de que o joelho está meio frouxo, instável. E assim como no ombro, a prevenção é sempre o melhor caminho. O primeiro passo, de novo, é a técnica: aperfeiçoar a pernada, evitando girar demais o pé para fora. Depois, é fundamental fortalecer os músculos que dão suporte: quadríceps, adutores e os glúteos. Alongar sempre. E, claro, controlar bem o volume de treino completam esse plano de proteção. Continuando essa nossa viagem anatômica, a gente desce mais um pouco e chega no tornozelo. E aqui a gente aprende uma lição valiosa. Mesmo num esporte de baixo impacto como a natação, a repetição de movimentos pode sim causar lesões. Baixo impacto não quer dizer impacto zero. O conceito-chave aqui é o de sobrecarga crônica. Como está bem definido aqui, é o acúmulo de microlesões em tendões e ligamentos por causa de um esforço repetitivo sem o descanso que o corpo precisa. Isso é um lembrete importante de que a recuperação não é uma folga do treino. Ela é parte essencial do treino. E quais são as partes do tornozelo que ficam mais vulneráveis? Bom,
Primeiro, o tendão de Aquiles, por causa daquele movimento de ponta de pé repetido. Os ligamentos também, que podem sofrer entorses com a força da pernada. E até a cartilagem, que vai sofrendo um desgaste com o tempo por causa do movimento repetitivo. A progressão da lesão no tornozelo segue um padrão que a gente já conhece. O grau 1 é um estiramento leve, sem ruptura. No grau 2, a coisa já fica mais séria com uma ruptura parcial de ligamentos ou tendões, o que já causa instabilidade. E no grau 3, temos a ruptura completa, uma lesão bem grave que compromete de verdade a estabilidade da articulação. Então fica claro que a prevenção precisa ser completa, né? Não é uma coisinha só que vai resolver. Como esse gráfico mostra, é uma combinação. É preciso ter fortalecimento muscular, alongamento adequado, correção da técnica, gerenciamento do volume de treino e, claro, o descanso suficiente. Uma coisa depende da outra. Agora, vamos juntar todas essas peças. A grande lição que fica não é sobre parar de treinar ou treinar menos. É sobre treinar de uma forma mais inteligente, adotar uma visão completa, holística para prevenir lesões. E, no fim, tudo se resume a estes princípios universais que a gente viu se repetirem. A técnica é a base de tudo. A força é o que dá suporte para as articulações aguentarem o tranco. A flexibilidade é o que permite que o movimento seja feito da forma correta. O volume de treino tem que ser gerenciado com inteligência. E o descanso, bom, o descanso é quando a mágica acontece, quando o corpo se reconstrói e fica mais forte. Para fechar, fica uma reflexão. Existe uma linha muito, mas muito tênue entre se esforçar para melhorar e simplesmente passar do ponto, se machucar. A pergunta que todo atleta pode se fazer é: quando é que o esforço para expandir os limites se torna um risco de lesão? Pensar nisso e nadar de forma mais inteligente é, sem dúvida, a chave para uma jornada longa e feliz na água.